Kosa bobo, ekojaiku, nisoro, ni Ijoba, Oió. Falaremos sobre a governância do Oió. Uma boa tarde, um feliz domingo, Aiku, dia dos nossos ancestrais. Bem, então assim vamos tentar resumir. Eu achei interessante porque dia 24 de junho, né, se comemora São João Batista, né, e depois se comemora São Pedro, dia 29, e por aí. Né? E se existe no Brasil a fogueira de Xangô, que é feito nesta época. Né? Eu não quero falar sobre a fundamentação, o AO, que envolve a fogueira de Xangô no Brasil, mas eu quero falar em a Nigéria, nas terras da Nigéria, Yorubás, nos Yorubás, né? Levando em consideração que todos nós Nagôs somos um evento criado no Brasil, onde aquele que fala a língua Yorubá é Nagô. Né? Então, para nós Nagôs, às vezes é um pouco complexo falar sobre a fogueira de Xangô. Né? No candomblé existe esse rito, né? Que é muito bonito, onde são ofertadas todas as comidas. Eboró, aquele que a Jelba Eboró, aquele que come as comidas quentes. Então todas as comidas do Xangô são colocadas ao redor da fogueira e ali algumas Iabás, Iemonjá, Obá, Oxum, Oiá se manifestam. Toda a corte do rei Xangô, né, se manifesta. Então, eu quero falar da história. Né? Odudua, né, fundou a cidade de Ileifé, cidade de fé, cidade do amor permanente. Isso é uma outra história para um outro momento. E então, esse grande rei, historicamente, em 1400 e algo, né, 1400 e não se precisa muito bem, né? 1470, 1478, que seja. Né? São histórias que eu vou contar, que eu escuto dos mais velhos. Então eu vou mencionar algumas coisas, posso estar errado por ouvir certas coisas, mas estou comentando essas breves histórias. Então, o rei Odudua, grande rei, tenho muita admiração pela capacidade de construir o império dele no Ileifé, depois que ele veio da Arábia. Isso, como eu disse, é uma outra história que eu vou contar num outro vídeo. Então ele teve um filho chamado Oroina e um Idimu. Adimu. Né? Alguns dizem Idmun, outros dizem Adimu ou Dimu. Né? Idimu, né? Que seria até o nome que significa oferenda. Né? Ajimu, Idimun, a mãe dos Otás, que é Oxum, que é outra situação. São nomes muito parecidos e a gente tem que atentar porque no Yorubá, né, as palavras têm muitos significados. Então, e até mesmo pela confluência de centenas, se não quase milhares de tribos que existem no continente africano, e essa mescla, né? E veio tudo isso para o Brasil, e aqui a gente construiu um outro idioma, né? Que ancestraliza a época da escravidão. Então, existem sotaques que são compatíveis aos daomianos, aos Hausa, aos Ibôs, o Xante, Afante, Euê, Yorubás, os ganeses do Império Olofo, não Olofo é o Senhor da Garganta, né, é outra coisa. Então, são palavras que podem ter um som diferente. Então não vamos julgar nossos irmãos por falar uma palavra diferente, porque o sotaque dele é esse. Então o rei Odudua teve esses dois filhos, né, Oroinã, e teve
Dimu, Igimu, Adimu, né? E quando ele morreu, ele deixou a cidade, estado, cidade-país, a tribo para esses filhos. Oroinã se empenhou numa disputa contra os daomianos, porque dizia ele que eles teriam ofendido Omá ao seu pai, Ododua. Sabe-se lá o motivo. Uns dizem que negaram apoio militar, outros dizem que negaram transporte pelas terras, outros dizem que negaram livre comércio. Então cada um diz uma coisa e aqui, como eu disse, é coisas que a gente vai ouvindo por aí, temos que mensurar esse ponto também. Então, nessa empreitada contra os daomianos, perderam. Perderam a guerra porque Oroinã não tinha um exército forte. E Dimun permaneceu no Ileifé. E o irmão teve que sair do Ileifé. E ele começou andando, circulando o reino, né, chegando até numa cidade chamada Bussu. Em Bussu, ele encontrou um Oluo, um guardião do segredo, que deu a ele uma serpente sagrada com um feitiço no pescoço. E colocou no pescoço de Oroinã e disse que ele seria Ijobá do novo reino que seria criado. E que ele largasse essa serpente e a seguisse. Quando ela parasse e entrasse para a terra, ali ele construiria o reino dele. Então ele partiu com toda a comitiva dele, os soldados dele, as mulheres dele, tudo, seguindo a serpente. Diz que Ojó Medjé, né? Rin Ojó Medjé Ojó, que ele seguiu a serpente Ojó, né? Ojó, né? Rin caminhou com a serpente, Ojó, dias, Medjé, 7 dias. Né? Então, durante essa caminhada, ele questionou, ele deu uma espiroqueada, né? Básica. E então, no 7º dia, a serpente entrou para dentro da terra. E ali foi construído o reino de Oió. O primeiro rei do reino de Oió foi Oroinã. O segundo rei do reino de Oió foi Dadá. Diz que Dadá, ela tomou o trono do Oió pelo fato de que Xangô era muito jovem, né, para ser o Alafim Oió. Alaafim, aquele que mora no castelo. Alafim Oió, rei, que mora Mbé, Nilé, Alafim Oió, aquele que mora no castelo. Então, Dadá, que ouvi dizer, que se diz que é um orixá feminino, né, irmã mais velha de Xangô, raspou a cabeça, fez um adé, coroa, de búzios, né, para que sua cabeça não crescesse, e assumiu o lugar, né, do trono. Tem histórias que dizem que Xangô a destronou quando teve idade. Tem outras histórias que dizem que ela foi para o exílio, porque Xangô estava em idade apta de reinar. Xangô foi um rei considerado por muitos muito injusto, né? Não dava atenção para o povo, não dava atenção para as pessoas, não dava atenção para os seus ministros, isso é uma coisa que nós vamos falar em seguida, para os seus ministros, né? E o povo se revoltou. Tem outras histórias que diz que teve uma grande seca, né, e o povo se revoltou ficando contra o rei. E ele fugiu
para uma caverna. E disse então, Obá so, o rei se enforcou. Obá coçou, o rei não se enforcou. As mulheres de Xangô, nessa história que eu ouvi, teriam ficado no reino. Oxum chorou muito, 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 fez um lago que se transformou com os ventos de Oiá num rio, e Obá construiu as ferramentas, as engrenagens para o progresso, e aí voltou a reinar a paz no reino do Oió, e Xangô retornou da caverna onde ele estava e voltou a reinar. E o povo clamava em Orim, né? Oriki, frases de louvor. Orim, cânticos. Nesses cânticos que o povo amava Xangô e amava suas mulheres. Isso é uma história. Outro mito, história. Xangô fugiu para o reino de Kossô. Talvez por isso falam de Obá Kossô. Né? Obá Kossô araê, airairá, Obá Kossô araê. Né? Ele reinou no reino de Kossô. Chegando lá, disse que Xangô, tomado de um grande remorso, teria se enforcado. As suas mulheres, Zobá, que vinha junto, Oxum, partiram. Seu escravo, Saboadã, permaneceu com ele. Isso é uma coisa que eu quero mencionar por causa da cobra, né? Do Ojó. Né? Saboadã permaneceu com ele. Oiá, quando Xangô se enforcou, virou para o leste e se transformou no rio Níger, que se divide em 9 partes, e há o Momeção Orum Omomadê. A mãe dos 9 Oruns, a mãe dos 9 filhos, as mães das 9 Ibalaie, Ilaie, das 9 vidas, que o rio alimentaria, e cada afluente deste rio teriam outros afluentes, e espalhou a vida de volta na Nigéria. Disse que também, num mito, que Oiá e as suas mulheres procuraram, e procuraram muito, um Oluô que trouxesse Xangô à vida. E então, quando encontraram esse Oluô, ele ensinou a magia. E aí vem a história da fogueira. Né? Que um raio, de uma ará, pedra de raio, ará, caiu na terra, criando uma fogueira, e desta fogueira, com vida, veio o orixá Xangô, purificado pelo Inã, pelo fogo, transformando-se no rei justo, poderoso e de grande humanidade. Seria uma espécie de Obá Tunuaie, Obá Tundê, o pai retornou, Obá Tunuaie voltou para a terra, Obá Tundê, Ni Inã. O pai retornou à terra no fogo. Por isso que se diz que Xangô veste roupas de fogo. Então, esse é um, né, dos mitos que lembra a fogueira de Xangô. Né? Existe não é um aô, uma história, que Oroinã também teria Tunuaie, voltado à terra. Foi feita a grande fogueira, todos os ministros, 12 ministros, Otum, Oba-Otum, os do lado direito, Oba-Ossi, os do lado esquerdo, teriam se reunido e, junto, consequentemente, com seus Opo-Ossi, Opo-Otum, cada ministro para esclarecer o babado. Então, o Xangô teria 12 ministros, 6 com direito a voto e 6 com direito à observação. Os Ossis cuidam das observações e da história em si do que está acontecendo. Os do lado direito, os Oba-Otum, eles têm direito a votar, né, para depois que Xangô decida sobre o quê. Existe o Abani,
o iniciado Agbeni ni Xangô, né? Que seria a porta-voz de Xangô, ou o porta-voz de Xangô quando homem. No candomblé do Axé Poafonjá foi instituído a reestruturação do Ministério de Xangô através de Mãe Senhora em áureos tempos. Então, existe também essa fundamentação lá. Os obás do lado direito têm o seu Opo Otum e o Opo Ossi. Eles, os obás, ministros de Xangô, do lado direito e do lado esquerdo, têm o seu braço direito e o seu braço esquerdo também, que são os seus ajudantes. E esses ajudantes, Opo Otum e Opo Ossi, têm uma coisa chamada aré. O aré é o Ebé Ni Oba Otum. Aré, Ebé Ni Oba Ossis. Né? Então, os obás do lado direito têm os seus braços direito e esquerdo, que tem um aré. Aré, Ebé, grupo de apoio para todas as coisas que são destinadas àquele obá que se dedica ao rei Xangô. Né? Então, existe uma complexidade de ordem muito interessante nisso. Cada aré tem um bale. O bale é um sacerdote que organiza as obrigações compatíveis àquele obá com ligação a Xangô. Xangô tem o seu próprio bale, como tem o seu próprio Alapuini. Alapuini, já falamos da história, que tem os 3 filhinhos, né? Jinli, Jinmo e Jinló, né? Que é o mais querido, o mais bonito e o mais jovem, que foram ressurgidos no Aie, trazidos novamente à vida pelo Alapini, e depois Xangô o convocou, né, e fez com que ele fizesse a mesma coisa, e a partir desse momento todos viveriam, todos os originários, todos os sucessores de Xangô viveriam através do rito do Babá Egungun Ni Alapuini, que construiu o Aparacá Diegun. Isso já foi falado num outro vídeo, se puder, dê uma olhadinha lá para ficar mais claro. É o vídeo que fala sobre o Axexê e Babá Egun. Então Xangô voltou a reinar como orixá. No desencarne, na partida de Xangô para o Orum, né, existiu então a construção da passagem da coroa para o seu sucessor. Disse que o primeiro rei foi o... Bem, já falei o nome dele ali. Segundo rei, Dadá. Terceiro rei, Xangô. E o quarto rei, Ajacá. Ajacá, na verdade, é o mesmo Dadá. Dadá Ajacá, que voltou a reinar. Daí não, ele é falado que ele era muito fraco, muito condescendente com todo mundo, e ele foi deposto por isso. Na volta de Dadá Jacá, no desencarne de Xangô, ele voltou a reinar, né? E se tornou Dadá Ajacá, Ajacá, né? A combatente, tirânico, mas botou o reino do Oió em grande prosperidade. Sexto rei teria sido Agodô, que era tio de Xangô, depois a Ganju, né, que também era responsável em todo o império por uma sociedade chamada Abonim. Tem uma reza, um cântico que inclusive fala sobre isso. Aganju orixá bomim, Aganju orixá bomim, aure Xangô, aure ou saure, né? Xangô, abomim, agobomim, abomim, abomim. Sociedade Abomim
que era controlada por Aganju, né, que torna-se rei, sexto rei, se não me engano, né, ele era responsável, era a polícia do rei, né, controlava os eventos políticos, né, com relação ao povo, intermediando ao rei. Existe até uma situação no Alafinato que do lado esquerdo do Alafim, da palácio onde vive o rei, existe uma sala chamada Ganju, que é onde o rei que vai ser entronado, ele passa por aquela sala e ele executa um ritual de 3 meses, aonde ele aprende se portar, ele é feito num rito de iniciação ao rei Xangô. Eu acredito, né, um ponto de vista, que aqui no Brasil é chamado todos esses caminhos de Xangô, né? Xangô Dadá era um orixá, Xangô Dadá Jacá, que também era outro orixá, Xangô Airá, Airá Entilha, Airá Ibona, senhor da fogueira, fogueira de Ibonã, né? Quando se vê o rito da fogueira de Xangô, é Ibona, né? Tem gente que diz Igbonã, não está errado, porque é GB, Ibona, né? Igbonon seria, né, o certo. Né? O senhor da fogueira, Igbonã, árvore de fogo, fogueira. Igbonã, Iguinã, árvore de fogo, fogueira, que seria uma alusão à volta de Xangô através do raio, onde fez uma grande fogueira e ali ele nasceu. Né? De volta, e seus ministros teriam se juntado e oferecido todas as comidas, porque ele é um eboró e ele come comida quente. Então, a Ganju, né, orixá Agbomin, Abomin, Agbomon, Agbonon, também pode se dizer dessa maneira, né, Oba Xereuá, senhor que pertence ao Xere, né, assim como a Irá Antile e Ibona, né, a Irá Isolá, a Irá Ajauci, são muitos caminhos de Xangô, né, assim como foram muitos reis. O reino do Oió foi desconstruído em 1700, 1800, por ali, né, devido às invasões e tudo. Existe uma outra história que conta que no sétimo rei, agora não me lembro o nome dele, Obalubê, né, eles teriam que fugido do Oió, instituído o reino do Oió numa outra localidade pela invasão dos daomianos, né? Porque daí existiu essa guerra desde Oroinã, né, de confrontar. Na verdade, todo reino expansionista busca transformar seu vizinho em inimigo para ir lá e tomar o que é dele por né, por interesse de aumentar o seu reinado. Então existe o Balubê, que teria saído por um período e depois voltou novamente e tomou o Oió dos daomianos. E, inclusive existe um canto que não se canta numa casa de Jeje, né, uma casa de daomiano, que é Caô, Caô, Caô Baionim, Xangô Cabecilé, Xangô da Romim. Xangô nos proteja da invasão dos daomés, que são chamados de Jeje porque são estrangeiros em terras de Yorubás. Para esclarecer que Jeje é uma palavra que significa estrangeiro em outra terra, né? Então, Jeje não é uma nação. Se tornou uma nação porque assim eram conhecidos os daomeanos, pelo fato de serem estrangeiros em terras iorubás, que é uma palavra iorubana, Jeje. Jeje, que significa estrangeiro. Né? Então, Caô, 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 Cabecilé, Xangô da Romem. Xangô nos protege da invasão dos daomianos. Né? Com o tempo e o evento da escravidão, já existia escravidão em África. Tá? Já existia desde os primórdios da fundamentação do reino de Ilé-Ifé, do reino do Oió, já existia escravos.
que depois houve, então, o grande evento da escravidão, aonde foram vendidos para os portugueses, holandeses, franceses, trazidos com o apoio da Igreja Anglicana, para Antilhas, Cuba, Estados Unidos, Brasil. Né? Sendo o Brasil o último que aboliu a escravidão em 1888, com a ilustríssima princesa Isabel, portuguesa, na verdade ela era austríaca, se não me engano, né? Do Reino de Portugal, de origem austríaca. E o brasileiro ainda diz que não tem preconceito. Né? Mas preconceito velado também é preconceito. Né? Então, depois de ter tomado de volta o reino do Oió, houve uma progressão e sucessão de reis até o término do Oió. Hoje existe a cidade de Leifé, existe a cidade de Oió, aonde existe o Alafim Oió, o rei dos Iorubás, que vive no castelo. Na construção política e sua história, né, Xangô construiu, então, os Agbomins, através de Aganju, o regulador político, social e supervisão. Ogum, seu contemporâneo, né, se tornou o seu general. Numa praça em Oió existe um monólito de pedra em forma de faca, Obeotá, aonde Obeokutá, desculpe, Obeotá é faca do inimigo, Obeokutá, faca de pedra, aonde o rei que vai ser coroado vai cruzar suas espadas com Ogum. Para resumir um pouco, vamos falar do Alafinato. Né? Quando o rei morreu, e já era conhecido o Alapili, no Bará, um balé dedicado ao culto do Aparacá, recebia as coroas dos reis mortos. Nesse Bará, o balé, nessa sala, o sacerdote, Bará, sala, balé, sacerdote, recebia e faziam os ritos funerários compatíveis ao rei, compatível a alguns escravos ou alguns familiares que se matavam para acompanhar o rei, porque não aceitava a nova coroa. Isso existe em todas as culturas. Tá? Então, nesse bara, o bale, fazia os sacrifícios compatíveis, centenas, manadas. Isso tem lá a ver com o Icomojadê, quanto mais recebeu no batismo, mais recebe no Axexê. Né? Então, esse Obá, que lá estava, chamava-se Camuca. Camuca, que é o guardião das leis de Xangô. Né? Houve um evento brasileiro do príncipe Valdemar, de Babarufina, Xangô Camuca, que veio para o Brasil e disse que o santo dele não seria feito em cabeça de ninguém, porque ele seria o único rei. Né? São histórias que a gente ouve por aí, não estou questionando, né? Nem poderia. Cada um tem as suas fundamentações e as respeite. Assim como nós, damianos, ibiriaxé, gegis, temos as nossas, eles têm cada um a sua. Então esse Obá Camucá montava o Ibá, Obá, Egungun, Agbabá, o ancestral, aonde o novo rei poderia vir consultar através das quedas dos cauris de Fá a vontade do rei antigo com relação ao próximo reino. Existe toda uma estrutura econômica, social e espiritual. Nada que se fala desses mitos antigos tem a ver somente com sociedade, tem a ver com a magia e com a espiritualidade. Então esse Obá, Babá,
ni aparacá, niba, reobá, agbabá, que fazia o ibá de Egum, do rei morto, né? E escrevia durante o período antecedente, ele escrevia tudo sobre a cultura, a vontade do rei. De se escrever, mas não existia grafagem. A grafagem só surgiu em 1843 com o bispo Adejai Crowther, que era um nigeriano, Yorubá, que foi capturado pelos anglicanos, um barco de libertação dos ingleses, que foram os primeiros que deram a libertação dos escravos por um interesse comercial, né? Mas escravizavam os chineses, tudo na mesma, né? Por causa do ópio, mas isso é outra coisa. Então, o bispo esse, Adejai Crowther, né? Ele grafou, né? As nossas memórias são oralizadas. Por isso existe muito ofó, palavra mágica, oriki, louvações e histórias, e tons, histórias para manter e perpetuar a tradição, né? Então, eu acredito que esse Baba Kamuká, que era o senhor guardião das leis, ele devia ter uma memória de elefante. O elefante simboliza eles, os marfins do elefante significam os reis, porque eles têm que ter toda a memória ancestral ascendente, assim como o Batalá, o símbolo dele é o marfim, que é um Erin Ajanaku, o dente do elefante, que é uma calosidade óssea, é Gungun. Então tem a ver com isso, né? Diz que Oxalá veste branco também pelo fato da ligação com os mortos naquele mito de Naná. Bem, então o Baba, Oba Kamuká, pai, rei Kamuká, era o guardião das memórias do rei, a qual ele passava para o novo rei eleito. Existia e existe essa coisa que a gente ouve por aí, Jeová, comer do rei. Antropofagia é comer peças ou partes humanas em sentido ritual ou de preservação daquele grupo étnico em especial. Canibalismo é comer carne para viver, daí tem uma outra conotação. Então vamos falar do antropofagismo. O antropofagismo, nesse caso, era falado que o rei novo comeria do rei antigo. Je Okon Oba Agbaba. Ele comia do coração do rei mais velho, do velho rei. E ele reinaria em nome dele e de todos os outros que viveram antes dele. E então ele retornaria, entraria nessa sala, Baraganju, e ali seria iniciado os mistérios e tudo mais. Depois ele ia até Obelcutá, a monólito de pedra, na cidade de Obelcutá. Obelcutá, esse monólito de pedra que é destinado a Ogum. E lá ele cruzava as espadas com os Eleguns, Neogum, os representantes da sociedade do Ebé, Shegum, Ebé, Ogum, da sociedade de Ogum. Cruzando, ele retornava ao palácio, onde as portas do castelo, com um evento meio teatral, ricamente vestido, né, com todo a pompa e circunstância, as portas se abriam e lá o Alapini dele, que era o Bara, né, o Babalaorixá, que cuidava dos assentos, o Babalaô, pai dos segredos, o Bale Ni Alapuini, que era próprio, né, quando foi Xangô. E o Alapini coroava o rei Xangô. Coroa o rei Xangô. E ele coroado com a imortalidade. Né?
Então, evento histórico e tom espiritual tem diferença. A gente ouve a história baseado nos pesquisadores que não são iniciados. Então, eles vão ter uma visão distorcida? Não. Uma visão compatível à sua capacidade de observação. Sendo que os que contam os itons contam da parte espiritual. Por que essa discrepância? Daí eu vou falar do biribiribo, Awon, Oju, né? Os olhos estão cobertos pelas sombras. Ogberin, Unko, aquele não iniciado, né? Maribo, não enxerga o que está embaixo da palha. Existe um canto que faz para Oiá que fala sobre isso. O Axóicó é muito importante na construção da cultura iorubana e daumiana, inclusive Icó, palha da palmeira do dendezeiro, né? E Giopê, Giopeni dendê, a palmeira do dendê, a palmeira do Mariô, do dendê, a palmeira Igiopê, né, aonde o Onibodê do Orum, o porteiro do Orum, abria a porta para que viessem os orixás através desse Igiopê, né, que também pertence ao Ogum, a palmeira, porque é o caminho, o primeiro Eborá que veio, mais os outros 200 foi Ogum e outros 200 Eborá que retornaram, Ogum mais calmo ficou e é então general de Xangô. Então, coroado rei, quando ele vai partir, o Bale Oba Kamka acompanha ele, vendo suas decisões e escrevendo suas leis. Como evento da grafia, através do bispo Odejaí Crowder, né, pôde-se mensurar a escrita e todos os itons, pelo que eu ouvi falar, foram escritos. E é isso que a gente lê, né? Na internet, houve algumas pessoas comentando. E tom tem a ver com memória. História tem a ver com observação daqueles não iniciados, o Bearing Call, não iniciados que não enxergam através do Mariô. E os itons falam da espiritualidade. Então, Xangô muitas vezes se torna um cargo honoris para o outro Obá, que vai seguir do trono do reino do Oió, que se extinguiu em 1700 e algo, 1800. Não vou precisar a data. Falando de um itom que eu acho muito bonito, Xangô, filho de Assessum, tem outros lugares que contam que ele é filho de Axabim. Ele era muito sacaninha, né? E ele tinha muitos filhos espalhados por tudo quanto é canto. E cada lugar que ele fugia de Iemonjá, porque ele fazia os filhos e largava para ela criar. Daí cada lugar que ele fugia para ela não encontrar e chamar ele na responsabilidade, ele trocava de nome. Aí vem, às vezes, por isso o conflito, Xangô, o Balubê, Xangô, o Baotum, né? Que seria, na verdade, um ministro dele, né? Xangô Aganju, Xangô Agodô, Xangô Airá, Xangô Ibonã, Xangô Intile, Xangô Isolá, né? Seriam o próprio rei Xangô, divinizado, que trocava de nome em cada localidade que ele ia para que sua mãe, Iá Assessum, não encontrasse para responsabilizar ele pelos seus filhos. Isso também tem a ver com aquela outra história de Cossô, que Xangô era irresponsável e depois se tornou o rei da justiça, né? E se tornou o rei da responsabilidade, né? Tanto física como financeira como emocional. Então esse outro Iton diz que um dia Ia Sessum, né, encontrou
Quem denunciou Xangô foi um dos filhos dele, chamado Egum. Xangô tem filhos com Oiá, Balé, três. Três filhos que são Egunguns. Eu acredito que isso também tem a ver com a história do Alapini e seus três filhos, tem a ver com a Ayabalé e a do Lucê, que teria feito o rito do Axexê e do Adjejé para o seu pai morto, nos dando a possibilidade de recebermos nosso caminho para o Orum. Então, e a Sessum, que também foi a Iabá que curou o Chapanã com água do mar, leite do peito e aguardente, né, de uma cabaça, e depois reapresentou ele a Nanã como nosso filho. Então, Iacessum, muito responsável, mãe criadeira de muitos filhos, encontrou o pai irresponsável chamado Xangô, que estava usando um outro nome, com certeza, porque aí vem a origem de todos os nomes dos reis, por isso todos os reis são chamados de Obá e de Xangô, sendo cada um uma criatura diferente. E quando ela encontrou, Xangô fez aquele alarde. Primeiro tentou convencer Dona Lábia, depois tentou impressionar a mãe, se transformando em fogo. Diz que Iacessum ficou tão brava, que começou a sacudir suas anáguas, saias de armação, a qual ela usa 9. Iasobá, 7, Iacessum, 9. E ela chacoalhou as saias e começou a subir o mar, fazer espuma do mar, e o mar se revoltou e o mar invadiu, e Xangô entrou em pânico e disparou. Fugiu. Né? Diz nesse tom que a Sessum podia ter destruído o mundo com um dilúvio, de tão braba que ela ficou. Né? E quando ela se deu uma acalmada, Xangô voltou, pediu perdão a ela e se tornou extremamente responsável e cuidadoso pelos seus filhos. Então essa é uma história que fala da controvérsia daquele que era tão irresponsável, tão inconsequente, que se tornou grande responsável e senhor da justiça, organizando então o alafinato, historicamente, aonde misticamente todo rei Jeová come do outro rei, num evento de antropológico, de antropofagia, né? Diz que hoje em dia isso não existe mais, mas existem muitas culturas que tiveram isso, então não vamos julgar a nossa cultura iorubana a grosso modo, viu, gente? Porque outras culturas, leiam, se informem, que vocês vão ver que outras culturas fizeram isso ou ainda fazem, como na Índia, quando existe um avatar, um avatara, como eles chamam, que o corpo é largado no Ganges inteiro, alguém recolhe e uma sociedade inteira come daquele cadáver para adquirir a herança celular da memória celular dele. Mas isso aí é uma outra coisa, não tem a ver com nós, vamos falar da nossa cultura. Então, Xangô, o grande construtor do império, Alafim Oió, senhor que mora no castelo, cujo Alapuini, o coroa, ele tendo o seu Bale, seu sacerdote, seu, que é um babalorixá, um Bale, né? E tendo o seu Oluo, pai de segredos, a qual ensina os segredos. Tendo Kamuka, que é o senhor que cuida das coroas dos reis mortos e escreve as leis. Tendo Aganju, que seria um sobrinho de Xangô, né? Agodô, um tio, Aganju, sobrinho, responsável pela organização social e política daquele reino e da iniciação do rei. Tendo Ogum, e esse Ogum, general da casa do Alafim Oió, do rei Xangô. Tem uma historinha, um itom, que eu não vou poder deixar escapar, né? Tem muita gente que às vezes me pergunta, tem uma música do cantor Obaltone Koi, chama-se esse senhor, né? Posso falar o nome dele, porque
mesmo ele deixando de ser ministro da cultura, ele continua sendo ministro de Xangô, Oba Otum Onikoi, que é Gilberto Gil, onde ele canta Aganju, Xangô, Alapalá, Alapalá, Xangô, Aganju, Alapalá, Apalapá, são um dos nomes de Baba Egum no culto lá do Camucá, do Babacá, o Bacamucá, o Camucá, meu íntimo, né? Oh, meu vizinho. Não, Babá, o Bacamucá, né? Alapalá, Apalapá, dois Babás Egum, assim como uns certos nomes que é Aô e não pode se mencionar, né? Tem 7 dias a sua semana, tem 7 cores no seu axó. Daí me perguntaram, mas Xangô não é vermelho e branco, em algumas outras culturas marrom, outras culturas grená, outras culturas é só branco, com um segui, como a Irá, que leva um segui azul. Sim, tem todas essas cores. Um itom que resume essa história das 7 cores, né, não tem a ver com Dan, mas tem que a ver com a mãe dele. Esquinandã, grande rainha, conhecida por grande poder no Daomé, né, no Itaimó, que sentava no trono de barro, trono feito da lama, a tia Icó e palha, né? Trono de lama e palha, ela lidava muito com os fios, com as linhas, ileque, ilé, ileque, do iaoiro, iléu, ileque, iaoiro. Né? Quer dizer, o iaô ganha um ileque que era antigamente feito com coral e palha da costa passada na cera da abelha, né? Era quase um cerol. Então, Nanã, que lidava com esses fios, tramava tecidos, fazia grandes costuras. Xangô tinha sido convocado para um xirê no Orum. E todos os orixás estavam fazendo grandes produções, grandes roupas. Nesse tom, Xangô ainda não era rei, né? Ele era só Xangô, né? Realeza, mas era só Xangô, não era Obá, né? Alafim Oió, ele não tinha se tornado rei do Oió. Então, nesse grande xirê, todos os orixás estavam, Eborosa, Iabás, fazendo grande produção. E Xangô, assim, era. Ai, Xangô não gosta da mesmice, né, gente? Ele gosta de coisas novas, de cor, de novidade, de coisas diferentes. Daí ele foi até o reino de Nanã, da grande mãe, minha mãe Nanã, e pediu que ela fizesse um axó, né? E Nanã fez o axó mais bonito para Xangô de axó bi, roupa da família, vestindo Awon Medjé, as 7 cores. Então Xangô não chega, né, gente? Ele estreia, que nem o Xum, a Ganju, eles não chegam, eles se estreiam. Ah, né? 3 lirapas na tua lirara, lirixa, 3 tapas na cara e tu acorda para ver porque eles chegaram. Daí Xangô vestiu aquela roupa feita especialmente para ele por Nanã. Né? Aí vão dizer, Nanã tem Ewó com Xangô. Não, ela teve Ewó depois por causa das invasões do seu país, Batá. E dele ter tomado na mão grande a filha dela, que era a Yajansã, Oiá. Né? Aquela que bate corre, que é do mito lá do Enemerê, do macaquinho que ela treinou para assustar os viajantes na estrada, dizendo que era Egum. Isso assustou, inclusive, algum que vestiu roupa de Egum foi lá e assustou todas as mulheres. O segredo delas foi revelado e elas passaram a cuidar de outras coisas, mas Oiá continuou sendo cuidadora dos Eguns por causa do mito do Adulucé. Tudo se costura. Nanã, minha mãe, senhora da costura da agulha de osso, montou essa roupa. Então Xangô, que não era ainda rei, chegando no Grande Xirê, ele estreou e ele foi simpático, agradável, cortês, generoso, sedutor, todas as características que Xangô tem, né, gente? E ele foi
tão convincente que ele foi sagrado rei. Esse Xirê era para escolher o rei que ia viver no castelo. Então esse foi Xangô. Esse é um outro Iton. Existe um outro Iton que envolve Nanã, Ogum e Xangô. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele. Né? Diz que, daí depois desse Xirê, quem teria sido escolhido foi Ogum para reinar sobre Oió. Ogum também come Agbon, carneiro, Agutã, ovelha. Quem come a de Agutã é Yassissum, a mãe de Xangô, ou Yaxabim, Yabaonim, a mãe do trovão, né? Tem vários nomes. Então, Ogum teria sido escolhido para ser o rei, o Oba, ou Ijoba, né? Então, no Xirê, Xangô não teria sido escolhido, sim Ogum. Quem coroava era Aya Ité Eré, que era a mãe que sentava no trono da terra, no trono de lama e Icó, Nanaburuquê. E esse mito, esse rito, era feito na floresta. Eram chamados todos os clãs, clã dos caçadores, clã dos agricultores, clã dos ferreiros, clã dos soldados, clã das mulheres, né, dos ilecós, das ajaucis e aí por diante, aonde na escuridão, na clareira da floresta, fazia-se uma fogueira. Aí vem de novo a sagração da coroação de Xangô ligado a Inã. Igbona, queimar das árvores, queimar a madeira, fazer a fogueira. Né? Então lá estavam todas as madeiras ali colocadas e cada clã com uma lamparina, uma espécie de lamparina de dendê. E ali seria coroado por Nanã Ogum, que seria o Alafim Oió. Xangô era irmão de Ogum e conhecia-lhe as fraquezas. Né? Xangô levou para o irmão para comemorar com ele Emu, o vinho da palma, que é muito interessante no conto do que os orixás vêm para a terra. Diz que Exu crava a espada no Egiopê e dele corre Emu e todos se embriagam dormindo. Então vem Odudua e a Agbadu, a mãe da cabaça, e vem viver na terra, e depois que se desenvolvem as sociedades, e depois vem o Batalá e toma conta, e da cabaça pintada de preto embaixo, branco em cima, e o Adonirã dos fios acasalados, que nasce Exu e deu origem a Ibeja, que deu origem aos humanos. Bem, mas vamos voltar para nosso Iton. Nesse tom, o Xangô levou o vinho da palma Emu para o seu irmão Ogum. Daí, para comemorar a vitória e a escolha dele. Ogum tomou um balaço e caiu duro dormindo. Ogum disse que era um negro muito forte e peludo, né? E Xangô pegou do couro do carneiro de Ogum, né? Que comia Agé Agbon. Ele comia do carneiro, sendo o assentamento deste Ogum, não vou mencionar, porque a O leva 200 carneiros para que ele seja feito, porque tem que manter o topo das cabeças dos carneiros, os chifres, que é onde vai ficar o ibá dele. Então, Xangô deu vinho da palma, o Emu. Uma observação, Emu realmente é retirado através de lancetamento da palmeira, no alto da palmeira, e é colhido e depois fermentado. Então, a história do Egiopê tem a ver com o vinho colhido da palma. A história, esse tom de Xangô e Ogum tem a ver com esse vinho
que embriaga, que é altamente alcoólico. Então Ogum tomou-lhe este grande balaço. Xangô pegou a pele do carneiro, a Ará, a Bom, e vestiu, chegando na clareira que estava somente iluminada por bruxuleantes lamparinas de dendê, se apresentou a grande mãe que mora no Dahomey, no P, país, né, no P, que coroava os reis. A verdadeira família real vem do Dahomey, levando em consideração que o rei Dudua veio da Arábia e fez ligações com os reinos já existentes, inclusive Conpé, Ewe, Fon e assim por diante. Né? Então, quem coroava a família real era Nanã, antes do Alapini. Alapini vem depois do coroamento de Xangô, aonde ele descobre o rito do Egum, e daí ele passa a criar o seu próprio rito de coroação. Então, na clareira, com lamparinas bruxuleantes de dendê, Xangô entrou coberto do Aura Abon, a pele do carneiro. Nanã tocou-lhe os braços e sentiu peludo, sentiu os pelos. Né? Esse ardil foi muito interessante. Colocou Xangô no trono e coroou Xangô. No momento que coroou Xangô, todas as lamparinas foram jogadas no Ignã, na queimar as árvores, queimar a madeira, a fogueira. Né? Quando jogaram as lamparinas, a fogueira encandeceu e daí viram que era Xangô. Coroa dada, joiê dado, oloiê dado, não pode ser tirado. Nanã, senhora do preceito, do oloiê, senhora dos cargos, não pôde retirar o cargo de Xangô. Não ficou muito agradada, não, né? Mas depois ela fez a roupinha para ele, ficaram numa boa. Ogum, quando despertou no outro dia, deu um piti e depois chegou e conversou com o irmão e acabou deixando o irmão ficar, porque o irmão convenceu ele, né? Convenceu porque Ogum gostava de briga, Ogum gostava de guerrear, de a luta, de fazer as coisas, fazer campanhas de guerra. Então Ogum se torna general de Xangô. Nesse Iton, coroado, Xangô por Nanã, tem a ver com a história dois períodos, né? Oroinã e seu irmão Jmu lutaram contra o Daomé, perderam. Oroinã foi excluído. Bem dizer, convidado a se retirar, por favor, saia de Leifé, né? Por causa de você perdemos a guerra. Né? Por uma hipótese de terem ofendido o pai deles, isso foi Oroinã que criou o tumulto para poder ir lá tomar na mão grande o que era dos outros. E ele então foi até uma cidade chamada Bossu. Lá em Bossu, ele recebeu a serpente, Ojó, com um feitiço no pescocinho, passou a serpente, o banho da serpente tem a ver com isso, uma cachoeira, mas isso é outra história. Largou na terra, a serpente foi Green Ojó Medjé Ejó. A serpente caminhou durante 7 dias, entrando num buraco, aonde foi fundado o reino do Oió, Alafim Oió, pelo Oroinã. Segundo rei, depois então foi Dadá, terceiro Xangô, que desenvolve todas essas histórias, inclusive honoris causa para todos os outros reis que se dizem ser Xangô, porque reinam em nome do rei. Não deixa de ser, porque se eles a Jeová, eles comem do rei, eles passam a ser o próprio. Né? Então, a partir do Alapini, do Alapuini e dos seus 3 filhos, e o rito do Aparacá, que Xangô vive eternamente, disse que é um orixá vivo, e vive através dos seus descendentes. Né? Então tem a ver também isso. E daí tem esses outros tons do Ará, Agbon, da pele do carneiro, né? Do mito dos filhos que ele trocava e os nomes que ele trocava, e isso sugere então todos os nomes dos outros reis, né, de sua mãe Yassesum, que em outros itons é Yaxabim, outros itons é Yabaoni, a mãe do trovão,
e assim por diante. Então, essas histórias são muito interessantes. Um outro Iton diz que Oxum se interessou muito por um escravo chamado Saboadã, que era um homem muito feições delicadas, elegante, dado à arte, à beleza, à música, etc. E Xangô observava aquela amizade, né? Então Oxum, que não conseguiu seduzir, contou ao seu marido que aquele homem teria tentado assediá-la. E Xangô, então, chamou ele para briga e ele era muito frágil, Xangô muito viril, e ele apanhou tanto, tanto, que estava por morto, e Xangô largou o corpo dele na floresta, no pântano, no Imó, né, Iré, e chamou a mãe, que era a Nanã, e disse: aqui está teu filhinho, ó. Ele quis dormir com a minha mulher. Né? Então ele está aí, está mortinho. Nanã, através da lama, fez o grande ebó junto com as outras Yasunlás, as grandes mães, as Yamis Oxorungás. Nanã também é uma Yami, e deu vida de volta ao filho. Mas Xangô não baixou a guarda. Né? Xangô continuou perseguindo, indo inclusive se queixar a Olorum. E então Saboadã recebeu a capacidade, através da lama, de se transformar em Ejó, uma serpente sagrada, e ganhar o nome de Dan. Dan Ejó, né? A serpente sagrada. E Xangô exigiu então que ele se tornasse escravo e trouxesse água do céu para a terra, para o seu palácio. Nunca descobrindo do ardil de Oxum que, na verdade, não tinha conseguido lograr a sua intenção de sedução. Que Oxum é dada essas intenções de sedução, né? E depois bota a culpa no outro, né? Ah, não me ele é que é culpado, ele que andava atrás de mim, fez isso com Xangô e deu maior rebuliço, né? E Saboadã depois tem as suas histórias particulares, né? Tem uma outra história que diz que Xangô aí tem a ver com a Medellon, com as sete cores, que ele soube de um babalaô que tinha suas vestes muito coloridas, que seria Saboadã. Mandou chamá-lo e fechou todo o castelo para roubar-lhe. Roubar não, os reis não roubam, né? Eles tomam porque é direito deles. Funciona mais ou menos assim. E ele foi pegar as cores e ele se transformou, metamorfoseou em Ejó, na serpente sagrada, Dan, e encontrou um pequeno orifício e desceu para a terra. Isso lembra a história do Olô que passou a cobra em Oroinã e ela desceu para a terra e ali fundou o Oió. Disse que isso também se passou com o rei Xangô. E essa cobra desceu e ali vivia nas cavernas, mantendo e trazendo a água do fundo da terra para cima, aonde todas as pessoas prosperavam. Mas Xangô, nesse período, era Irumolé, vivia e era muito cruel e não dava atenção para as pessoas. Inclusive, uma coisa que se vê ou se via antigamente, né? A pessoa ia visitar o rei e levava algo de sua produção. Se era agropecuária, levava gado, aves, levava piscicultura, levava peixes. Se fosse agricultor, levava as comidas e dizia ao rei: trouxe para sua mesa. Né? Xangô não queria nada daquilo. Mandava botar na caverna. E no colocar na caverna, o Ejó, que vivia embaixo, né? Alafim Salé, embaixo do castelo, né? Comia isso. Diz também que toda cobra perde a pele porque ela cresce. Sim, isso não é científico. Ela cresce e perde a pele. E a cobra, quanto mais tempo vive, mais ela cresce. Então, que essa cobra, que bem alimentada, passou a viver muito, ela se tornou muito grande e estremecia o reino de Xangô, fazendo uma espécie de trovão. Né? E um dia a cobra partiu para o Orum, né?
e não mais se tornou escravo, mas cumpria a sua obrigação, porque tinha sido tratado, de trazer água do Orum para o Aie. Oxumaré, senhor das cores, senhor dos dias da semana, dos metais, das pedras preciosas, do ouro e da água que vive na casa do céu, né? Oluami, Umbé, Nilé, Ojó, Umbé, Orum. Meu pai, meu Deus, vive na casa da chuva, né? Ele é dono do Omiorum, da água que vive no céu e traz para a terra. Através da chuva, alimentando os rios e mares, que através depois do outro estado, do estágio da matéria gasificada, né, volta para o céu, e as neblinas são de Euá, que também tem uma história com Xangô, e assim por diante. Então, para esse vídeo não ficar tão mais longo, esse mito também lembra do Axó Awon Medjé, do Axó das 7 cores de Xangô. Por isso, Xangô também veste 7 cores. Então, existe itons, muitos itons, e o qual eu gostaria que aqueles que ouvem o iton de uma fonte fidedigna divulguem, contem, sabe? Contem para os mais novos, para que não esqueçam. Né? Contem a história, para que permaneça. Contem o mito, para que entendam. E contem o iton, para que mantenham a sua fé. Africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, unidos pelo axé, um bom domingo. Eco, Ojó, Aiku, Bobo. Um bom domingo a todos.